Se você acha que um pitbull já nasce violento, sinto te dizer, mas você começou essa conversa completamente errado. E é exatamente esse tipo de pensamento, essa ignorância, que mais matou pitbulls em toda a história. A gente precisa urgentemente desmistificar isso, e hoje eu vou te contar a verdade por trás da raça. Uma verdade que muita gente prefere não ouvir. Antes de continuar, já se inscreve no canal, deixa o like e comenta aí embaixo se você concorda ou discorda, porque esse assunto sempre divide opiniões. Quem erra é quem segura a guia. A conversa aqui é sobre responsabilidade, condução e realidade mesmo quando incomoda. Aqui a gente não humaniza cachorro, nem cria vilão de internet. Cachorro não erra. A conversa aqui é sobre responsabilidade, condução e realidade. Mesmo quando pisa na ferida. O Pitbull surgiu lá no século XIX na Inglaterra, a partir do cruzamento entre Bulldogs e Terriers. Sabe qual era o objetivo? Criar um cão de trabalho pesado, com uma resistência absurda, e o mais importante de tudo, uma obediência extrema ao seu condutor. Era um cão feito para ser parceiro, para executar tarefas com precisão e lealdade. Então, onde foi que tudo deu errado? A resposta é simples e dolorosa. Nos humanos, a culpa começou quando pessoas mal-intencionadas olharam para toda essa capacidade, toda essa força e lealdade, e decidiram desvirtuar tudo. Eles pegaram esses cães e os jogaram em rinhas ilegais, um esporte cruel e covarde. E para piorar, houve sim uma seleção genética, mas com critérios muito específicos das rinhas ilegais. Não se buscava equilíbrio, convivência social ou estabilidade. Fora daquele contexto, buscava-se resistência, tolerância à dor e persistência no confronto com outros cães. Essa agressividade era direcionada principalmente contra cães, não contra pessoas. Tanto que muitos pitbulls resgatados desse cenário se mostram extremamente dóceis com humanos. O problema nunca foi o cachorro. Foi o objetivo cruel para o qual ele foi selecionado. O cachorro não mudou por conta própria. Foi o uso que nós demos a ele que mudou. E quem paga o preço caríssimo por essa crueldade até hoje é o próprio animal. Aí, para completar o desastre, entra a mídia. A mídia fez o resto do serviço sujo. Casos isolados de ataques frequentemente viram manchetes sensacionalistas. E um exemplo clássico disso foi a cobertura sobre ataques atribuídos a pitbulls nos anos 1980 e 1990, nos Estados Unidos. Na época, grandes veículos como Sports Illustrated e Time publicaram matérias com títulos alarmistas, chamando pitbulls do Beware of this Dog e Time Bomb Legs, retratando a raça como extremamente perigosa sem evidências sólidas que sustentassem essa visão. Muitos desses artigos citavam relatos que mais tarde se mostraram contextuais ou exagerados, ou incluíam cães que nem eram comprovadamente da raça que foi noticiada, e ignoravam fatores como falta de treino, negligência e condições de criação. Pesquisadores como Caron DeLise, no livro The Pitbull Placebo, documentaram como a mídia muitas vezes não esperava pelos fatos completos, como investigações oficiais ou análise de comportamento, e simplesmente publicou versões iniciais, que criaram um mito permanente em torno da raça. Além disso, estudos mostram que em muitos abrigos e reportagens, o termo pitbull é aplicado de forma imprecisa porque visualmente a identificação de cães é falha. Muitos cães rotulados como pitbulls na mídia não são geneticamente daquela linhagem específica. Esse tipo de sensacionalismo faz com que casos isolados pareça uma tendência geral, mesmo quando o comportamento do animal depende muito mais do ambiente, manejo e socialização, do que da raça em si. A raça inteira foi generalizada, demonizada e jogada no mesmo saco. A palavra pitbull virou sinônimo de cão assassino, e a imagem de um animal leal e trabalhador foi substituída pela de um monstro incontrolável. Foi uma campanha de difamação em massa, e o resultado foi o pânico generalizado e o preconceito que vemos até hoje. E nesse cenário de desinformação, surge uma nova aberração. O chamado Pit Monster. Vamos deixar uma coisa bem clara. Pit Monster não é uma raça reconhecida pela FCI, nem pela CBKC. Isso não existe na sinofilia oficial. O que existe é um termo comercial usado para descrever cães selecionados por tamanho extremo e aparência intimidadora, muitas vezes sem qualquer critério funcional ou comportamental. É o resultado de uma seleção exagerada, focada puramente em estética e impacto visual. O objetivo é criar um cachorro cada vez maior, mais musculoso, com uma aparência que beira o assustador. Quanto mais intimidador, melhor. Pelo menos para o ego inflado de quem cria e compra esses animais. Nessa busca doentia pelo monstro perfeito,
O que é que fica para trás? Justamente o mais importante: o temperamento, o equilíbrio mental, a saúde do animal. A estabilidade emocional vira um mero detalhe. Eles estão criando cães com uma estrutura física que muitas vezes o próprio corpo não aguenta, com problemas de articulação, problemas respiratórios e o pior, com desequilíbrio comportamental. Porque quando você seleciona apenas por aparência e ignora a mente, você está criando uma bomba relógio. Agora, vamos à verdade que incomoda. A verdade que muita gente se recusa a aceitar. Pitbulls bem criados, vindos de canis sérios que prezam pelo temperamento, socializados desde filhotes e educados por donos responsáveis. São cães incrivelmente estáveis, obedientes e de uma lealdade que poucas raças conseguem igualar. Eles são dóceis com a família, pacientes com crianças e extremamente apegados aos seus humanos. Eles são o reflexo de uma criação com amor, respeito e liderança. Por outro lado, pitbulls mal criados, que crescem acorrentados, sem socialização, que sofrem abusos ou que são incentivados à agressividade, esses sim se tornam o reflexo do que há de pior no ser humano. Eles se tornam a personificação da negligência, do abuso e da irresponsabilidade de seus donos. O problema nunca esteve na genética isolada do cão. A questão é que não existe cachorro perigoso por natureza. O que existe, e isso sim é extremamente perigoso, é potência sem liderança. É força bruta sem direção, sem controle e sem responsabilidade. O pitbull não é um anjo de pelúcia. Ele não é um santo, mas ele também está muito, muito longe de ser o vilão que pintam por aí. A melhor analogia é pensar nele como uma ferramenta poderosa. Pense numa Ferrari. Nas mãos de um piloto treinado e responsável, ela é uma máquina incrível, capaz de feitos extraordinários com segurança. Agora, coloque essa mesma Ferrari nas mãos de um adolescente sem carteira, que nunca dirigiu na vida. O resultado provável é uma tragédia. A culpa é do carro? Não. A culpa é de quem estava no volante. Com o pitbull, é a mesma coisa. Ele é uma ferramenta poderosa. E uma ferramenta poderosa nas mãos erradas, nas mãos de gente ignorante, irresponsável ou mal intencionada, se transforma, invariavelmente, numa tragédia anunciada. A responsabilidade é sempre, sempre nossa. É nossa responsabilidade estudar sobre a raça antes de ter uma. É nossa responsabilidade escolher um filhote de um criador sério. É nossa responsabilidade socializar, educar e impor limites. É nossa responsabilidade ser o líder que esse cão precisa e merece. Então, da próxima vez que você ouvir alguém falando que pitbull é raça de assassino, respire fundo e compartilhe um pouco de conhecimento. A mudança começa quebrando o ciclo da ignorância. Não julgue o cão pela sua aparência ou pela fama que criaram para ele. Julgue, isso sim, a qualidade do ser humano que está na outra ponta da guia. É lá que mora o verdadeiro perigo. Obrigado por assistir até aqui e por abrir sua mente para esse assunto tão importante. Se você concorda que a responsabilidade é nossa, deixe seu like, se inscreva no canal para mais conteúdos como este e compartilhe esse vídeo. Vamos juntos lutar contra o preconceito e a favor da posse responsável. Um abraço e até a próxima. Para fechar, se esse vídeo te ajudou a enxergar esse tema com mais clareza, deixa o like, comenta e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Esse tipo de conteúdo só continua existindo se a conversa acontece. Cada comentário, cada compartilhamento e cada inscrição ajudam o canal a crescer e a levar informação de verdade para mais gente. Se você acredita que comportamento canino precisa ser tratado com responsabilidade e não com sensacionalismo, seu apoio aqui faz toda a diferença.